lhe chamar, enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Avisa pra nós como é que tá a sessão lá, tá? Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Muito boa noite, prezados amigos e amigas, queridos companheiros e companheiras de todo o Brasil. Muito boa noite. Hashtag Fora Temer, para iniciar nossa transmissão enquanto a gente forma o nosso público. Deputado Vadir Damus. Boa noite, pessoal. Estamos aqui na Parada de Sucesso do Pimenta. Bueno, pessoal. Hashtag Fora Temer, minha gente. Compartilhem aí. Convide os amigos, convide as amigas, para a gente iniciar logo a nossa transmissão. Estamos só formando o nosso público. Enquanto eu corria, assim eu ia me chamar, enquanto corria a barca, me chamar, enquanto corria a barca, lhe chamar, enquanto corria a barca. Bueno. Minha cabeça não passa. Vamos lá, pessoal. Muito boa noite, prezados companheiros, queridos companheiros e companheiras, nossos amigos, né? Iniciando mais essa transmissão. Essa semana é uma semana diferente aqui. Nós estamos tendo sessão já a partir de segunda-feira, a partir de hoje. Está na pauta de hoje o projeto da renegociação da dívida dos estados, mas a princípio a impressão que eu tenho é que não vai ter quórum, né, para poder votar hoje esse projeto, Vadir. Lei complementar exige quórum especial, né? Não sei se eles vão se arriscar com quórum baixo a votar a matéria que é do interesse aí de alguns governos de estado, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, qual é o outro? Minas Gerais. Minas, não? Nós estamos obstruindo e no mérito vamos votar contra. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu querido vereador Cristiano. Boa noite, né? Jussara Dutra, Sandrinho, Eliane Cavalcante, lá da página do Vadir. Nós estamos transmitindo nas duas páginas, pessoal, né? Na nossa página e também aqui na página do deputado Vadir Damus, né? O pessoal está dizendo para te ficar um pouquinho mais alegre, Vadir, tá? É uma manifestação do povo, né? Estou falando sério. Pessoal, o Vadir está de aniversário amanhã. De aniversário, nosso amigo. Vamos ver se amanhã a gente faz uma transmissão especial. Uma transmissão de aniversário para a gente poder fazer uma homenagem amanhã para o nosso camarada Vadir Damus. Quem não sabia ainda, está sabendo. Amanhã é hashtag Parabéns Vadir. Parabéns, Vadir, né? 60 anos amanhã, Vadir. Paulo, essa é uma informação que só diz respeito a quem está fazendo aniversário. É isso aí, minha gente, é isso aí, né? Duvido que alguém acredite nisso. Isso aí. Pessoal, vamos começar aqui. Tem duas informações sobre o Moro. Duas informações sobre o Moro, Vadir, que eu acho que são muito graves, as duas, tá? A primeira delas, Vadir, eu queria que tu comentasse conosco, né? Eu tive o cuidado de conferir a informação, porque ela me pareceu absolutamente estapafúrdia. Você sabe que o Moro está lá em Harvard, nos Estados Unidos, né? A Dilma também está lá participando desse evento, e num determinado momento, respondendo às perguntas, o Moro teria dito o seguinte, né,
que havia uma diferença muito grande entre caixa 2, entre propina utilizada em caixa 2 para campanhas eleitorais e recursos desviados de maneira ilegal para enriquecimento ilícito. E que, na opinião dele, mesmo sabendo que os dois são crimes, ele disse o seguinte: para mim, diz ele, é algo horroroso, caixa 2, porque alguém está utilizando um recurso, não contabilizando, ilegal, para se beneficiar numa campanha eleitoral. Aí diz o Moro: alguém que tem um dinheiro na Suíça, por exemplo, alguém que recebeu uma propina, né, igualmente é um crime, mas esse dinheiro está na Suíça, é um dinheiro que não está fazendo mal para ninguém. O que o Moro quer dizer com isso? Quer dizer então que o Serra, se tem dinheiro na Suíça, e esse dinheiro foi utilizado para enriquecimento ilícito, ou o Mineirinho, que isto seria menos grave do que um recurso não contabilizado de campanha. Tchê, pelo amor de Deus, é quase inacreditável que um juiz tenha feito uma manifestação com esse teor, Vadir. Paulo, na linha aí desse juiz, que já está cansativo ter que falar desse indivíduo, né, todas as vezes, mas ele não cala a boca, né, ele não cumpre a Lomã, ele fala, que fala, que fala, que fala. Mas nessa linha, também faz muito mal o juiz que ganha acima do teto. Com certeza. Como corrupção, ele. É corrupção. Como ele. É corrupção. Que ganha acima do teto. É corrupção. Ele ganha acima do teto. Do meu ponto de vista, salário acima do teto que a Constituição prevê é corrupção legalizada. É corrupção legalizada. Agora, como ele tem uma mente complexa, Paulo, é uma mente de difícil análise, né? É uma mente tortuosa. Eu não sei onde... sinceramente, eu não sei qual é o sentido dessa conclusão dele, né? É tão grave quanto eu desviar dinheiro, colocar na Suíça, desviar dinheiro, colocar em campanha eleitoral. Eu não sei que tipo de gradação ele está querendo fazer com isso, né? Eu não sei se é por isso que ele condenou Eduardo Cunha há 15 anos, né? Que era dinheiro na Suíça. E, por exemplo, o Almirante Otto está condenado a 43 difícil. Anos de prisão. Fica difícil das pessoas conseguirem entender o juiz que ele é o responsável pela investigação dessa operação Lava Jato, algo que envolve bilhões de reais. O cara está lá nos Estados Unidos, em Harvard. Paulo, você já reparou? Ele passa mais tempo nos Estados Unidos que no Brasil. Você sabe que a Lava Jato ela é eivada de legalidade, de nulidades. Uma delas é que quebra um princípio constitucional do juiz natural. Ou seja, eu não posso, se eu quero ajuizar uma ação, a Constituição não me dá o direito de escolher o juiz. Né? Mas o Moro não. O Moro, ele só julga a Lava Jato lá no Paraná. Mas nenhuma outra ação pode ser distribuída para ele. Nada é sorteado. Né? Nada é para ele. Lava Jato é para ele. Só para ele. E é eles que decidem se tem alguma coisa a ver com a Lava Jato ou não. Só para ele, exatamente. Mas o que me chama a atenção é que essa barbaridade, né, produzida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a justificativa foi que ele fica muito sobrecarregado, seria muita sobrecarga para ele. Eu só vejo esse rapaz viajando. Esse rapaz ele viaja pelo mundo todo. Eu queria saber que sobrecarga é essa, né? Vai receber prêmio não sei aonde, vai dar palestra não sei aonde, sempre no exterior, né? Eu queria saber o financiamento, quem é que paga essas viagens? Paulo, nós temos que pedir informações. Olha só, quem é que paga essas viagens aí do Moro? O Sérgio Moro. É a Justiça Federal? É algum instituto privado? Quem é que paga? Pessoal, como é que está chegando a qualidade do áudio? Como é que está chegando a qualidade do som? Como é que está chegando a qualidade da nossa transmissão? Um abraço para Santo André. Né? Olha só, minha gente. Eu confesso a vocês que eu fico pensando, né, o que passa na cabeça de um cidadão que está lá nos Estados Unidos ouvindo uma palestra e que ouve um juiz brasileiro dizer o seguinte: olha,
a propina depositada na conta da Suíça não faz mal para ninguém. Como assim não faz mal para ninguém? Todo mundo sabe que esse esquema de lavagem de dinheiro é o esquema mais sofisticado. É o mais sofisticado, é a corrupção da privataria tucana, dos grandes valores. Não, né? E para a campanha eleitoral, você não está... Se é para entrar nessa lógica, eu acho as duas coisas graves e pronto. São crimes e pronto. Agora, se é para entrar na linha dele, vamos raciocinar aqui. Eu tiro dinheiro público para enfiar na minha conta bancária, né? Para o meu lucro. Está tentando criar uma tese. Eu não sei que diabo de tese é essa, porque se for nessa linha aí, o outro que está desviando para a campanha eleitoral, está desviando para a campanha eleitoral, não vai ficar rico. Ele está tentando criar uma tese, certo, para dar uma pena menor para o Eduardo Cunha. Só pode ser. Porque o cara é muito rico, então ele pega o dinheiro da campanha, então aquele dinheiro que ele botou na campanha era dele. Então aquele dinheiro é lícito. E aquele dinheiro que ele botou na Suíça, ele não usou na campanha. Então ele roubou tanto. O cara que roubou muito, esse é o cara que vai ser beneficiado pela tese do apartamento Moro. na Vieira Solto, né? Então esse dinheiro público. Comprou. Então é uma tese absolutamente estapafúrdia. Mas tudo nesse juiz é estapafúrdio. Ele é estapafúrdio. Ele é o juiz estapafúrdio. A segunda questão do Moro, ela envolve também um outro caso muito delicado. Né? Nesse mesmo debate Harvard, né? O Sérgio Moro foram feitas duas perguntas para ele no debate. A primeira, se aquela foto dele com um olhar... melífluo, né? Não sei exatamente qual o adjetivo utilizar, com aquele sorriso enigmático em que ele e o Aécio se encontraram. É um olhar carinhoso. Né? Um olhar carinhoso que eles se encontraram lá no prêmio da Isto É. Se aquela cena ela mostrou uma intimidade que criaria algum tipo de conflito para que ele pudesse julgar o Aécio? Essa foi a primeira pergunta, meu querido Torres. A segunda pergunta: o que poderia ser feito para coibir os vazamentos? O que poderia ser feito para coibir os vazamentos? Porque creio eu que processo que tramita de maneira sigilosa acontece em qualquer lugar do mundo. O Brasil não deve ser o único lugar do planeta em que existem determinados processos que correm na Suprema Corte ou na Justiça de maneira sigilosa. Só que aqui vaza tudo, vaza jato. Então as duas perguntas foram essas. Se ele não se sentiu com conflitos para julgar o seu amigo íntimo Aécio, e o que ele está fazendo para coibir os vazamentos. E mais uma vez, meu caro Vadi, para mim foram duas respostas estapafúrdias. Não sei se tem outro adjetivo para caracterizar. Em relação à promiscuidade com Aécio, ele... O pessoal tinha um olhar 43. Eu não sei exatamente que tipo de olhar é esse, mas é um olhar de fato enigmático, né? Um olhar, enfim. Mas ele tenta uma saída técnica. Olha, o Aécio Neves tem foro privilegiado pelo fato de ser senador, então ele não vai ser julgado por mim. Em não sendo julgado por mim, né, não há nada que impeça que eu dê um olhar 43 para ele, que eu fale no pé do ouvido dele, que eu demonstre afeto por ele. É isso que o Moro está alegando. Só que todos nós sabemos que Aécio é inimigo capital de alguém que está sendo julgado pelo Moro. O Aécio é inimigo capital do ex-presidente Lula, é inimigo capital das lideranças do PT que estão sendo julgados. Ele é inimigo capital do Zé Disseu, é inimigo capital do Palocci, é inimigo capital do Lula. Então, como é que ele aparece em público? E isso é uma questão política, pessoal. É processo político. Como é que ele aparece trocando carinhos com Aécio em público? Isso é um absurdo. Isso é um juiz de fora, né? É que o próprio Gilmar Mendes também abriu a porta. Pois é. Para nós. Na Se o Gilmar Mendes pode fazer lá em cima o que ele faz, o juiz de piso, né, como gosta de dizer meu amigo Eugênio Aragão, também faz. Mas, Vadia, é o que eu sempre falo para as pessoas. Imagine o senhor e a senhora, companheiro e companheira que está nos assistindo. Imagine que vai ter um julgamento na sua cidade. E
o principal acusado é uma pessoa influente da cidade. E na noite anterior ao julgamento, este investigado promove um jantar e o juiz vai jantar na casa. E o juiz participa do jantar na noite anterior ao julgamento. O Gilmar faz isso todos os dias. E se o Gilmar Mendes, que é um juiz altamente influente, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o cara do STF, se acha no direito e a imprensa covarde do jeito que é, Não vê nada de mal nisso. não vê nada de mal nisso, de certo, o Sérgio Moro se acha também protegido por essa impunidade que de certa forma, é parte integrante do golpe. Então, acho que o Gilmar Mendes é uma espécie de filho legítimo da impunidade do Gilmar Mendes. O Sérgio Moro é filho legítimo da impunidade do Gilmar Mendes. Parece. Isso, é verdade, é isso mesmo. Não? Quer dizer, é o que eu chamo, pessoal, que eu tenho chamado de anarquia do sistema de justiça brasileiro. Anarquia. Cometem as maiores arbitrariedades, cometem as maiores barbaridades jurídicas, falam quando não podem falar, fazem quando não podem fazer. É isso que acontece. E Gilmar Mendes, de um lado, lá de cima, e Sérgio Moro lá embaixo, são os dois grandes símbolos, os dois grandes exemplos dessa anarquia. Um juiz diz, olha só, vazamento, pessoal, de delação premiada não pode acontecer. A delação só pode ser tornada pública com autorização judicial depois da sua homologação. Ele diz que é impossível coibir. Quando o juiz diz que é impossível coibir um crime, coibir um ilícito, é o fim dos tempos, é o que ele está dizendo. E sabe por que ele diz isso? Porque quem vaza é ele. Quem vaza é a própria turma lá do Ministério Público, ele defende abertamente, não é, que tem que ter a opinião pública a seu favor. Olha só, um juiz dizendo isso. Ele diz no prefácio de um conjunto de besteiras que ele escreveu acerca da Operação Mão Limpa lá na Itália, não é? Ele diz, olha, a Operação Mão Limpa na Itália deu certo porque ela vazava informações para a imprensa e formava uma opinião pública a favor da operação. Da mesma forma ele faz aqui. E agora diz, e hoje a presidente do Supremo diz que vazamento tem que ser investigado, tem que ser coibido. E o juiz de piso, que na verdade colocou o Supremo Tribunal Federal de joelhos, né, diz uma barbaridade dessa, que não pode, é ilícito, mas não tem como coibir. Porque na verdade ele bate palma para o vazamento. Ele é uma das fontes do vazamento. Tem uma coisa, Vatim, que é o seguinte, existiam determinadas coisas que as pessoas no Brasil, até um certo ponto, é como se elas tivessem vergonha, é como se elas tivessem perdido a vergonha. Né? A gente usa esse exemplo às vezes e parece que a gente está insistindo nisso, mas a gente tem que dizer, imaginem se fosse o Lula, imagine se fosse a Dilma, imagina se fosse a Dilma no governo e que a Polícia Federal fizesse um convênio e emprestasse equipamentos, pessoal, dinheiro, tudo, para fazer um filme contra o inimigo da Dilma. É verdade. E olha aquela chamada ali, Paulo, talvez, que a do Jobim ou a outra? Não, na outra ali. Essa confirma exatamente o que você está dizendo. Essa do Jobim é... Não, nós vamos comentar do Jobim, mas olha ali, confirma exatamente o que você está dizendo. Essa aqui eu Barco de 4 mil reais de Lula ganhou capa da Folha de São Paulo. 5.400.000 reais de Caixa 2 de Zé Serra, não. Exatamente. A nossa amiga jornalista Laura Capriglione, Jornalistas Livres, grande jornalista, fez uma matéria muito interessante hoje, onde ela publica a capa da Folha de São Paulo, né, na ocasião em que saiu a matéria sobre a tal da compra do barco pelo presidente Lula, né, e diz o seguinte, barquinho de lata lá, né? A capa da Folha foi nota fiscal reforça elo com Lula. Uma nota fiscal da compra de 4 mil reais. 4 mil reais. Foi naquela mesma época da história do pedalinho. Isso. Que envolveu a Dona Marisa. Esta matéria, ela foi capa da Folha de São Paulo. A Folha chamou de iate na época. E foram quatro páginas internas, Vadim. Foi meia página de capa
e 4 páginas internas. E os 5 milhões e Agora, 400 mil reais de propina? Neste final de semana, né, um novo delator do Odebrecht informou detalhes de 2 milhões de euros entregues a José Serra, depositados em contas na Suíça, além daqueles 23 que já tinham aparecido. São deve ser mais por isso dois. que ele diz que conta na Suíça não faz mal, né? A matéria não teve nenhuma linha na capa do jornal, e ocupou 1/4 de página no fundão da cobertura de política, sem nenhum destaque. Então, 4 mil reais de um barco fuleiro de lata que o Lula comprou, capa e 4 páginas. 5,2 milhões de dinheiro roubado de dentro do Brasil, em euro, do canalha, do careca, não é capa. E é isso aí que me revolta, meu chapa. É isso aí que é indignante, entendeu? Uma das características, Paulo, do que a gente chama de populismo penal midiático é essa seletividade e a escolha de inimigos e a escolha de quem você alivia, né? Então o PSDB ele é aliviado e o pau canta no lombo do PT. É isso. Isso não é... 5 ex-dirigentes da Eletronuclear são liberados. Almirante Otton continua preso. 5 pessoas investigadas em função das denúncias sobre a usina nuclear foram soltos amanhã de sábado, né? Ex-dirigente da Eletronuclear, né? O almirante Otton Luiz Pinheiro não foi liberado. Vadir tem falado muito sobre isso, Vadir tem denunciado muito esse abuso, esse ataque à inteligência nacional, à soberania do Brasil, à ciência brasileira, que representa a prisão do almirante Otton e permanecer preso. O que significa isso para o Brasil, meu querido Vadir Damoso? Olha, Paulo, você lembra, eu alguns dias subi à tribuna aqui na Câmara para denunciar isso, né? Denunciar a situação do almirante Otton. O almirante Otton, ainda para aqueles que não sabem, é um grande cientista brasileiro, é um herói brasileiro, um físico nuclear, dos mais conceituados no mundo, né? É um homem de 78 anos que foi condenado a uma pena com uma série de barbaridades jurídicas. Foi condenado a uma pena de 43 anos de prisão. Isso na prática é prisão perpétua. Um homem de 78 anos condenado a 43 anos é prisão perpétua. Ou seja, para morrer na prisão. E aquela pergunta que não quer calar, né? O que ganha o Brasil com um homem dessa dimensão definhando na cadeia? Tá aí, os outros dirigentes, antigos dirigentes da Eletronuclear, soltos. Eu não estou defendendo que tivesse que ficar, não. Tem que soltar todo mundo. Prisão preventiva, você tem que aguardar o julgamento do processo. Que idade está o almirante Otton? O almirante Otton tem 78 anos de idade. 78 anos. E mantido preso. E vou dizer mais, Paulo, essa informação que eu recebi da família do almirante Otton. A esposa dele, né, sofre de mal de Parkinson, está em estado terminal. E você veja a crueldade. Explica um pouquinho para o pessoal quem é o almirante Otton. O almirante Otton, pessoal, para o Brasil e para a ciência brasileira. O almirante Otton, ele é pai do programa nuclear brasileiro. O almirante Otton concebeu a usina de Angra 3, que é uma usina gêmea de Angra 2 e foi construída pela metade do preço de Angra 2, numa licitação que foi aplaudida por diversos especialistas, tal a blindagem que foi feita ali para não haver trapaça na licitação. O almirante Otton é pai do submarino nuclear brasileiro, que com a quebra da Odebrecht pela Operação Lava Jato não vai sair da prancheta. O almirante Otton, ele projetou uma mini turbina para aproveitar a força de uma queda d'água de apenas 1,20 m de queda, né? É um projeto revolucionário que permite a produção de energia com uma queda d'água
de não tanta pressão assim, de apenas 1,20 m. Então, Paulo, o Almirante Otto, ele é o formulador da matriz energética brasileira. Então, a tese de que há uma influência direta Eu dos acho Estados Unidos... que há interesses imperialistas, em particular dos Estados Unidos, em deixar o Almirante Otto mofando na cadeia, né? Porque, você vê, nossas diqueiras sendo entregues, pré-sal, né? O Brasil, na verdade, precisa de ter a proteção nas suas costas, né? Proteção militar, é uma riqueza, soberania nacional, e nada disso. E o Almirante Otto preso é muito bom para esse interesse. Mas nós vamos, então, pessoal, eu estou iniciando uma campanha pela libertação, hashtag também, liberdades para o Almirante Otto. Né? Hashtag para o Almirante Otto. Liberdade para o Almirante Otto. E vamos pedir a graça presidencial. Espero que os chefes militares se sensibilizem com isso e adiram a essa causa. Né? O Almirante Otto é um herói e não tem o que estar fazendo na cadeia. O Almirante Otto tem que estar servindo a pátria, tem que estar servindo ao país. Tu viu uma notícia que saiu sobre a abertura de um centro de inteligência americano em São Paulo nos últimos dias, de engenharia? Tu viu alguma coisa sobre isso ou não? Eu ouvi um rumor, Paulo, mas te confesso que não vi detalhes. Eu vou procurar aqui, só antes de eu passar para essa notícia, Vadir. Olha algumas das notícias de hoje aqui que são interessantes, né? O depoimento do Marcelo Odebrecht hoje, ele vazava em tempo real no Twitter. Olha só. Enquanto o Marcelo Odebrecht dava o depoimento, em tempo real, ele era vazado pelo Twitter. Isso o Moro não tem como coibir, não? Né? É isso então, que ele disse, não tem como coibir. Enquanto ele dava o depoimento, o Marcelo Odebrecht hoje, em tempo real, vazava no Twitter. Né? Ministério Público Federal aceitou a denúncia, né? E Bolsonaro será investigado por crime de racismo contra os quilombos, contra os quilombolas. Né? Pelo menos isso. Uma outra notícia interessante é a seguinte: filho de Teori acha que morte do pai por acidente é uma coincidência difícil. Ninguém mais fala da morte do Teori. Cadê a investigação da morte do Teori, Vadir? Não se fala, Paulo. Cadê a investigação da morte do Teori? Era o Alexandre de Moraes, o chefe da investigação. Cadê o laudo? Cadê a investigação? Ninguém nunca mais falou da morte do Teori. Morreu a investigação da morte do Teori, minha gente. E mais, Paulo, aquele detalhe daquela senhora que sobreviveu ao acidente, né? Estava pedindo socorro, não é? E não se fala mais nisso também. A mulher, simplesmente ela não foi salva, né? Havia a possibilidade de ser salva e não foi salva. Ela submergiu com o avião, morreu afogada, né? E não foi da queda que ela havia morrido. E também não se fala nisso. Muito estranha essa história do Teori Zavascki, viu, tia? Eu nunca engoli direito essa história. Vadir, o outro fato de hoje foi o Noblar. Tu viu o Noblar? O Noblar, pessoal, é um blogueiro importante, um influenciador da direita no Brasil, né? Ele fez uma matéria hoje do seguinte, que ele sabe que existem elementos importantes sobre o envolvimento do presidente Lula com o sítio em Atibaia, que ele tem de fonte segura essas informações, esses detalhes, e por conta dessas informações ele pode assegurar que após o depoimento do presidente Lula no dia 3 de maio, passado esse depoimento, o Moro vai condenar o Lula. Só tem um detalhe. O depoimento do dia 3 de maio não tem nada que ver com o sítio de Atibaia. Do tal... Nada que ver. Então, o Noblar antecipou uma sentença relativa a um fato que não tem nada a ver com o depoimento que o Lula vai dar de 3 de maio, pessoal. Então, isso aí Isso mostra, Paulo, que esses agentes, tipo Noblar e outros, né, já abandonaram o jornalismo, não são mais jornalistas, estão a soldo, né, estão a soldo de interesses político-partidários. Estão a soldo de outras fontes, né? que não fontes jornalísticas. Quer dizer, um irresponsável, né? É um leviano, né? Não sabe nem o que está dizendo, né? O que importa
é dizer que Lula vai ser preso, que aliás foi objeto de um belo artigo hoje do ex-ministro Nelson Jobim. Então esse Ricardo Noblat, né, é um pseudo-jornalista, né, é um militante político partidário, não tem qualquer compromisso com a verdade, não tem qualquer compromisso com a informação, é um leviano, um mau caráter, né, e está aí, né, é o público que bem entende também. Vou botar uma musiquinha, Vadir. Vamos, você gosta, né? Essa música é bonita, né? Eu botei em homenagem a ti, tua juventude. Led Zeppelin. Ai, meu Deus. São sacrifícios que se fazem para manter você Essa informado. música é bonita. Para mim é um conjunto de ruídos, né? Barulho. Se pudesse bater um pouco, seria bom também. Boa noite, pessoal. Quem não compartilhou ainda, vamos compartilhar. Vamos convidar mais gente. Vamos ampliar o alcance da nossa transmissão, que está muito boa. Compartilhar, chamar os amigos, os companheiros, chamar as pessoas de todo o Brasil para estarem aqui conosco, né? Ok, pessoal? Vamos ampliar aí, né? O pessoal está dizendo que só botando o João Gilberto para agradar o Vadir. Amanhã é aniversário do Vadir, amanhã, hein? Amanhã a hashtag é aniversário do Vadir. Olha só, Sarney, Zé Sarney, entra na justiça por conta da sua aposentadoria de 73 mil mensais. 73 mil mensais. Meu caro Ivo de Guaporé, eu gosto quando vocês botam a cidade, pessoal. Botem a cidade, onde é que vocês estão acompanhando, para a gente poder saber com quem que a gente está conversando, né? O que tu achou dessa? Sarney entra na justiça reivindicando que receba o valor integral da sua aposentadoria. 73 mil reais. Ele deve estar raciocinando assim, bom, se os juízes ganham acima do teto, por que é que eu não posso ganhar, né? Deve ser isso, né? Provavelmente a fonte da certeza de Sarney reside aí. Se o juiz ganha, eu também tenho direito. Eduardo Cunha ameaça delação. Eduardo Cunha diz que tem condições de explodir o mundo empresarial brasileiro, em especial o setor da carne. Eduardo Cunha é cada vez mais nervoso. Eduardo Cunha é cada vez mais indignado. Então o Eduardo Cunha está lá no carro. O pessoal sempre pergunta aqui, Vadir, por que nunca apareceu nenhuma imagem do Eduardo Cunha na cadeia? Por que nunca ninguém viu o Eduardo Cunha preso? Não é que eu queira ver, mas por que aparece o Sérgio Cabral, aparece o Henrique Batista, aparece todo mundo? E o Eduardo Cunha nunca apareceu de cabeça raspada, nunca apareceu de uniforme de presidiário. Por que todo mundo, quando foi preso, a polícia chegou de manhã, levou o Eduardo Cunha, foi preso depois do almoço, estava de banho tomado, com a malinha pronta, esperando chegar o policial, não foi feita imagem, não foi feito nada. Então, em primeiro lugar, o Caranguejo tem uma história muito Caranguejo mal... é ele. É o Caranguejo. Tem uma história muito mal contada sobre a prisão do Caranguejo, né? E esses tempos o Caranguejo, o amigo do Caranguejo, disse o seguinte: a hora que ele surtar, vocês vão ver. Até o nosso vereador lá em Santa Maria, o Daniel Diniz, ele lançou semana passada uma campanha chamada Surta Caranguejo, né? E teve uma boa repercussão. Nosso vereador Daniel Diniz, Surta Caranguejo, né? Surta Caranguejo. E agora está aqui, ó. O Cunha disse o seguinte: só um pouquinho. O Temer está lá no Bem Bom. Inclusive, não quis ficar no Alvorada, voltou para o Jaburu com a dona Marcela e com... Que tinha fantasma lá. Tinha fantasma. Temer fugiu de lá.
O Caju Jucá está no bem bom. O Angorá Moreira Franco virou ministro. O Padilha está lá de chefe da Casa Civil. O Gedel pegaram com um monte de coisa, mas está solto. Só eu preso. Só eu. Só um pouquinho. Agora, dia 17 de abril, vai fechar um ano daquela sessão que eu presidi. E como é que é? Vou ficar só eu aqui? Então o caranguejo está surtando. O caranguejo está surtando. O caranguejo está ficando indignado, né? E eu quero que o caranguejo fale, Vadir. O caranguejo tem que falar. Infelizmente, Paulo, a política hoje ela é traçada pela próxima delação, né? O Brasil virou o país da delação, da deduragem, do alcaguete, né? Que você sabe é uma das piores qualidades do ser humano. Né? Dedo duro, né? Dedo duro, né? O delator, né? O covarde, né? Mas, enfim, mas assim, a vida está sendo tocada assim. Agora, em termos de padrão de prisão, está correto. A prisão dele, pautou pela descrição, etc., está correto. Agora, eu quero saber por que em relação aos outros, o padrão não é esse. Né? Sim, mas a questão toda é o seguinte. Dizem que o Moro e o Ministério Público Federal não querem que o caranguejo faça a delação. Como também não estão querendo, o Sérgio Cabral ameaçou, lá no Rio, ameaçou entregar juízes, promotores, ministro Tribunal de Contas. Também não querem a delação dele. Não querem. Não. Eu quero a delação do Sérgio Cabral, minha gente. Também não quero. Eu quero a delação do caranguejo. Surta, caranguejo. Para vocês verem como opera o sistema de justiça. Esse aqui você pode delatar, aquele ali não. Tu viu que esses dias alguém fechou a delação direta com a polícia? Vai ser outra questão que o Supremo vai ter que apreciar, não é? Se é possível fechar a delação, eu acho que não é. Juridicamente... Direto com a polícia? Direto com a polícia, não. Eu acho que não é. Né? Essa música... Aí tem a disputa ali, Ministério Público, Polícia Federal, enfim. O caranguejo, pessoal. Olha o caranguejo. Essa música é homenagem nossa pro caranguejo. Nossa homenagem pro caranguejo. Surta, caranguejo. Bota a hashtag aí, surta, caranguejo. Assim começou a tragédia no fundo do mar. Surta, caranguejo. Tá chegando a Sexta-feira Santa. Siri sequestrou a sardinha, tentando fazer confessar. É boa essa. O Guaiamu que não se apavora. Solta abaixo, eu não sei como resolver. Eu que vou investigar. Tá baixo o som? Não, então tá bom. Vou dar um pau nas piranhas lá fora. Surta, caranguejo, pessoal. Vamos compartilhar. Vamos chamar mais gente. Vamos convidar os amigos e as amigas. Surta, caranguejo. Eu não sei porque que tá baixo o som. Vamos lá, pessoal. Malandro foi o peixe galo, bateu asas e voou. Até hoje eu não sei como a briga terminou. Assassinar o camarão. Assim começou a tragédia no fundo. Ivana, registrando que Vadir da Musa estava rindo. Vasco foi bem. Vadir tá rindo. O pessoal está comentando que o Vadir estava dando risada, pessoal. Vasco foi bem onde, E Vadir? para aqueles que menoscabam o Vasco da Gama, preparem-se, seremos tricampeões cariocas. Vasco da Gama na semifinal, né? Vasco da Gama na final do segundo turno, com o Botafogo, nossos eternos fregueses. O pessoal está pedindo para a gente convidar o Lindbergh para vir ao vivo aqui. Então ele já se ofereceu várias vezes para vir ao vivo conosco. É que às vezes o horário não bate. Né? Vamos convidar o Lindbergh para vir aqui conosco, né? Quero saber o seguinte, pessoal. Como é que está chegando o áudio, como é que está chegando o vídeo, como é que está chegando... E a cidade da onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão. Tá boa qualidade, Vadir. Né? O pessoal está gostando, o pessoal gostou da hashtag Surta Caranguejo. Né? Olha só, na quinta-feira passada, 100 dias da gestão dos novos prefeitos. Né? 100 dias da gestão dos novos prefeitos. E o menino Malufinho, Quem é o menino Malufinho? O menino Malufinho é o João Dólar, João Dólar Dólar Júnior, João Trabalhador. Uhum.
O menino Malufinho passou toda a semana. O menino Malufinho estava lá no Rio Grande do Sul hoje. Ah, é? O menino Malufinho fez um giro no Brasil. Já está em campanha presidencial. Fez um giro no Brasil, dando entrevistas sobre o balanço dos 100 dias de governo dele. E o menino Malufinho, que nunca foi nada, 3 meses que é prefeito, que não sabe se quer ser presidente, quer ser governador, está viajando pelo Brasil, né? Deu uma chuvarada lá em São Paulo, 12 horas de chuva quinta-feira. E o pessoal achou que o menino Malufinho ia ser vestido de Homem-Rã, né? Ia aparecer com o rodo, ajudando a secar, né? O menino Malufinho se vestiu de gari, se vestiu de Homem-Rã, não se vestiu. Agora, essa história está aqui, ó, a elite paulista e o seu perigoso brinquedo. A elite paulista e o seu perigoso brinquedo, diz o nosso amigo Fernando Brito, do Tijolaço. Fernando Brito é uma figura que trabalhou muito tempo com o Leonel Brizola, né? Saudoso Leonel Brizola. O Brito é aquele... Lembra que vocês lembram que o Brizola publicava, né, na época, Era o Tijolaço. Era os Tijolaços. Exatamente. Ele botou o nome do blog dele, Tijolaço, exatamente. Exatamente. O Fernando Brito é o cara que escrevia com o Brizola. Era no Jornal do Brasil. Aqueles tijolaços. Isso. Que depois o Brizola chamava, né? Tijolaço. Era uma maneira que o Brizola tinha de se comunicar. Naquela época não tinha internet. Imagina o Brizola fazendo Facebook ao vivo hoje. Corria, deitar e rolar. Imagina o Brizola, né? O Brizola, né, aqui conosco, fazendo ao vivo hoje em dia. A Globo ia enlouquecer, ia surtar, né? E agora, bicho, a elite paulista, que sempre foi uma grande inimiga do Brizola, uma grande adversária do Brizola, a elite paulista está flertando com o fascismo de uma forma cada vez mais descarada, né? Essa figura, João Dólar Júnior, é... João Dólar. João Dólar. Uhum. João Dólar Júnior, João Trabalhador, Menino Malufinho, são algumas apelidos carinhosos que eu coloquei nele. Uhum. E aqui na nossa página ele é conhecido por Menino Malufinho, né? Agora, minha gente, querer transformar esse cara numa alternativa para o Brasil é piada. É uma piada perigosa, Vadir. É verdade. É uma piada perigosa, porque... Que já deu em Collor, né? O menino Malufinho, na minha opinião, ele é um Bolsonaro de boutique. O menino Malufinho é um Bolsonaro de grife. Ele defende as mesmas coisas que o Bolsonaro defende, mas ele dá um verniz. Ele faz um papo aveludado, né? Com aquele esqueminha dele, de um pulloverzinho atirado nas costas, um sapatênis Ralph Lauren, né? Mas ele é um Bolsonaro de boutique, né? Então eu acho que é muito grave essa... É um correlativo de gaúcho de apartamento? Não, gaúcho de apartamento gaúcho de apartamento é uma caracterização, mas o menino Malufinho é muito pior do que gaúcho de apartamento, né? Então eu acho muito grave. Ele só recebe elogios, a mídia está toda ela na mão do cara, né? Então eu acho gravíssimo essa situação do menino Malufinho, né? São Paulo que passa a escolher melhor seus representados. Mas é o grande esquema da Fiesp, Vadir, é um esquema mais poderoso, né? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito especial por conta do que representa essa figura, né? O que ela pode oferecer de risco à própria democracia, ao Estado Democrático de Direito e assim por diante, né? Marina desperta. A fadinha da floresta. Marina desperta, mas despertou da onde? Agora critica reformas de Temer. Marina Silva resolveu vir a público hoje. Na sua avaliação, o governo errou na sua proposta de reforma da Previdência. É uma injustiça. Não podemos tratar trabalhadores rurais e urbanos da mesma maneira. Marina desperta.
Desperta do que, Vadir? Pastor Emanuel, porque isso aí que ela está falando, nós estamos falando há muito tempo, né? A Marina resolveu... É a fadinha da floresta, né? A fadinha da floresta também tem sido oportunismo, né? Essa aura de mocinha, de fadinha fora da política, né? Que não se suja com a política, essa farsa já caiu, né? É tão oportunista quanto. Olha aqui, ó, estava falando do Dória, ó. Crítico da doutrinação nas escolas, o prefeito de São Paulo acertou uma doação de 5.000 exemplares de obras lançadas pelo Instituto Mises Brasil, de doutrina neoliberal, voltado à produção e disseminação de princípios de livre mercado. O Instituto leva o nome de Ludwig von Mises, um dos fundadores da Escola Austríaca de Economia. 6 lições que falam sobre as falhas do socialismo. Está aqui, ó. A escola sem partido é isso. Escola sem partido, distribuindo 5.000 livros nas escolas, né? E está aí. Né? Eu acho que é isso, Vadir. O que tinha ali, financiadores do quê? Financiadores do filme da Lava Jato isso é importante, não querem aparecer nos créditos nem depois que o filme já estiver pronto. Quinta-feira nós estivemos lá na Procuradoria, distribuindo a nossa... caminhando a nossa denúncia. De investigação. Paulo, não te cheira mal, não, isso? Total. Esse escândalo, para mim, essa história do filme é um escândalo. Por que eles não querem aparecer, Paulo? E eles vão aparecer. E acho que o papel da Polícia Federal é mais extenso e mais amplo do que aquilo que nós denunciamos semana passada, viu, Paulo? Nós temos que ir a fundo nisso. A Polícia Federal, setores da Polícia Federal, setores da Polícia Federal é um cara que está... são setores que estão absolutamente engolidos pela podridão que envolve esse golpe, que envolve a história desse filme. A história desse filme é muito grave, a gente já falou sobre ela aqui, né? E a outra notícia é o seguinte, né? Só para nós encerrar, que a gente não conversou ainda aqui, qual a tua avaliação das consequências que trará para o mundo Tiririca dos Jardins? Muito boa essa definição, hein? Dessa. Parabéns, hein? Muito boa. Tiririca dos Jardins. Muito boa. Que bela definição para o menino Malufinho, hein? Tiririca dos Jardins. Embora deponha contra Eu Tiririca. gostei muito Mas dessa. deponha contra Tiririca, coitado. Vamos botar a musiquinha aqui, depois vamos voltar para te fazer um comentário para o pessoal sobre a questão da Síria. Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, Jair Slovain. coloridas, qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é um alvo, e ninguém tá salvo. Todo mundo tá relendo que nunca foi lido. Tá na cara, tá na CPI da Polícia Federal, uma boa ideia, né? qualquer nota, uma nota preta, páginas em branco, fotos coloridas, Adi, a questão da Síria, cara, do ataque da Síria, eu já falei sobre isso, já me manifestei, já bati aqui, né, a gravidade da inconsequência, da irresponsabilidade dessa ação, as consequências que poderão advir para o mundo desta insanidade desse Donald Trump, que nada mais, nada menos o que busca com isso, na minha opinião, é resolver o problema da sua popularidade dentro dos Estados Unidos. Paulo, não houve qualquer tipo de investigação. Não há qualquer informação partida de fonte fidedigna, ou seja, de fonte imparcial, que os peritos teriam que ir lá, peritos da ONU, lá na base aérea de Siriat, para dizer se houve ou não, se partiu ou não de lá ataque químico, se é que houve algum ataque químico, enfim. É da tradição da política norte-americana, seja presidente democrata, seja presidente republicano, resolver problemas eventuais de impopularidade. E o Donald Trump, em 2 meses, já está correndo risco de impeachment lá nos Estados Unidos. Por conta de quê? De uma suposta relação promíscua dele com quem? Com Putin, né? Então, o que ele faz? A Síria, o regime de Assad, é aliado da Rússia, né? A Rússia fornece armamentos à Síria, né? A Rússia tem tido um papel fundamental no combate
aquele grupo islâmico lá, Estado Islâmico, e aqueles grupos terroristas lá que estão devastando a Síria, né? E agora inventam esse ataque químico. Isso lembra o quê? Lembra Bush pai, no Iraque, com as tais armas químicas que até hoje não apareceram, nem vão aparecer. A própria ONU já disse que não havia arma química nenhuma lá no arsenal do Iraque. E agora a mesma coisa na Síria. Agora, isto põe em risco a paz mundial, né? Porque obriga a Rússia a também interferir. A Rússia já disse que vai reforçar a defesa aérea síria, né? Vai reforçar a base de Shiriat, quer dizer, e coloca o mundo sob tensão por conta de um insano que hoje preside os Estados Unidos, que é uma potência nuclear. Eu acho que o Assad não tinha qualquer motivo, não tinha qualquer... Não estou aqui dizendo que o Assad é santo, não é isso, não. Mas... Eu li um artigo sobre a questão da Síria. Ele não tinha qualquer interesse em fazer isso. Não havia nenhum sentido lógico. E outra coisa, a utilização dessa arma química já havia sido condenada, já havia ocorrido uma investigação internacional, e a qualidade desse suposto gás, diz que era de baixíssima qualidade, era uma coisa quase que artesanal. Olha só. Então, a probabilidade de que tenha sido armado isso para justificar uma operação americana... Em se tratando dos Estados Unidos, é absolutamente plausível. É absolutamente plausível, que era a tradição deles. Que era a tradição dos Estados Unidos. Você vê que até hoje há suspeita, até hoje, em relação a Pearl Harbor, de aquilo não ter sido de Roosevelt saber, que qual era a questão? Roosevelt queria entrar na Segunda Guerra, a maioria da população norte-americana era contra, né? Todo mundo era contra, Roosevelt a favor, e até hoje há especulações no sentido de que Roosevelt sabia do ataque e não fez nada para justificar. Eu não estou dizendo que há especulações. O que nós estamos querendo dizer com isso? Em se tratando dos Estados Unidos, esse tipo de jogada é antigo. Eu acho que existe assim um conjunto de informações, e na pior hipótese teria que haver acionar o Conselho de Segurança da ONU, claro, para que fosse promovida uma investigação adequada, né, por comissões internacionais isentas que pudessem apurar definitivamente as responsabilidades, para que pudesse então o Conselho de Segurança da ONU adotar sanções que eventualmente pudessem anular. Exatamente. Agora, o cara dá uma entrevista e diz o seguinte: nós vamos proteger aquelas crianças. Os Estados Unidos têm a obrigação de garantir a paz mundial. Como se os Estados Unidos alguma vez na vida se preocupassem com crianças de países árabes, de países do Oriente Médio, de países da Ásia, de países da África, pelo amor de Deus. Isso, de fato, mostra exatamente que no direito internacional, Paulo, até hoje, prevalece a lei do mais forte. Então tá, pessoal, surgiu uma notícia legal aqui agora. Bom. Legal pode dizer, né? O seguinte, que o PDT do Rio Grande do Sul aprovou hoje, quero que o pessoal me confirme essa notícia, a saída do governo Sartori. Já devia ter saído muito antes, né? Não devia ter entrado, né? Mas o PDT estaria desembarcando da canoa furada do Sartori, o que eu esperava que já... Tem um setor importante do PDT que sempre teve na oposição, é preciso a gente fazer justiça, né? Mas... e que essa notícia aí para nós ela é importante. Sabe quem é uma das principais bases de sustentação do governo Sartori no Rio Grande do Sul? O PSB do Beto Albuquerque. Né? O PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que está aqui no governo do Michel Fora Temer, cheio de cargos. O PSB é também uma linha de frente de sustentação do governo Sartori no Rio Grande do Sul. Majoritariamente o PSB, porque há também... Sim. Segmentos do PSB que não compactuam com isso. Mas, majoritariamente, o PSB se transformou numa legenda de aluguel. Né? E lá no Rio Grande do Sul é um partido golpista, né? É um partido que envergonha a tradição, né, do socialismo. Claro. Eu acho até que deveriam trocar de nome, porque eu acho que o Partido Golpista deveria ter vergonha de usar o nome de Partido Socialista Brasileiro. Podia ser Partido Golpista Brasileiro. Partido dos Traidores Brasileiros, né? O Partido dos... sei lá, nós precisamos até um nome para eles, né? E
isso, minha gente. Então, acho que mais alguma coisa, Vadir? Não, Alguma acho notícia que- da noite agora? Vamos deixar alguma coisa para amanhã. Vamos ver se tem alguma. Amanhã é o programa do PT, pessoal. O programa do PT na televisão amanhã. O programa do PT amanhã às 8h30, né? É amanhã? É. Vou fazer o nosso ao vivo mais cedo amanhã. Vamos. Tem duas notícias importantes para amanhã. É o programa do PT e aniversário do Vadir. Né? Aniversário do Vadir também. Né? Vamos ver se tem alguma notícia da noite. Né? Nada mais. 100 dias de Dória são marketing com falsos resultados. Né? O João Dória atacando o Lula lá no Rio Grande do Sul. Né? O João Dória. O que está fazendo lá? O cara é prefeito de São Paulo. Ele Viajando no Brasil. já Né? quer polarizar. Eu acho que nem vai na prefeitura, né? Ele é um produto de marketing dele mesmo. Ele é um personagem dele mesmo. Ele criou um personagem para ele mesmo. Até o nome, João Está Trabalhador. usando a Prefeitura de São Paulo como trampolim. O projeto de renegociação da dívida dos estados deve ficar para amanhã. Né? Então, muito boa noite, queridos companheiros e companheiras. Vamos colocar o Belchior para encerrar. Hashtag Fora Temer. Digam a cidade da onde vocês acompanharam. E até amanhã. E os coxinhas que vieram aqui nos xingar só perderam tempo. Tô terminando? O que faz um coxinha vir encher o saco aqui na nossa Um página? trabalho, né? O que o coxinha faz de vir encher o saco aqui na página de 2 deputados do PT que batem dia e noite no golpe? É uma espécie de gostar de apanhar, gostar de. O que faz um imbecil desses vir aqui na nossa página, né? Nos encher o saco. Amanhã às 8h30 da noite. Quiseram te dizer que é um bom psiquiatra aí pra ele. 8h30 da noite, amanhã é o programa do PT. O problema do coxinha é o seguinte. O problema do coxa é o seguinte. Acho que é carência, pô. Cara, o coxa não pode ir na página do Eduardo Cunha. Faz quase um ano que o Eduardo Cunha não atualiza a página. Né? Lá não deixam, né? Várias figuras do coxismo brasileiro, eles estão, sabe, conhece essa expressão terneiro desmamado? Hã? Sabe o que é terneiro desmamado? Não, o que é? É quando tu tira o terneiro da vaca, ele quer mamar. Então eles estão Terneiro é o que é um bezerro? Terneiro é um bezerro, né? Bezerro desmamado, terneiro desmamado, é os coxinhas, entendeu? Por que eles não vão lá no pai dele, Bolsonaro, lá pra... Vai lá no Bolsonaro, o Bolsonaro agora correndo o risco de grade, né? Grade. Então o coxa ele não sabe para onde ir, né? O coxa fica desnorteado, né? E o coxa acaba vindo aqui na nossa página, primeiro para se orientar um pouco, receber um pouco de informação, né? Um pouco de notícia, e o coxa depois sai por aí batendo cabeça, né? Então, coxa, aqui não é lugar para vocês, né? O pessoal diz que eles vêm ver gente inteligente falar, vem conviver num ambiente mais saudável. O que exatamente o coxa vem fazer aqui é um mistério, né? Mas se quiserem, a gente indica que é um bom psiquiatra aí pra eles. Tá bom? Boa noite, Vadir Damus. Boa noite, Paulo. Surta Cabral, surta Eduardo Cunha. E todos os golpistas. E amanhã nós estamos aí com vocês, pessoal. Vamos abrir para pergunta. Tchau, tchau, tchau.